Olá pessoal, para o nosso último módulo dessa nossa aula 5, onde eu vou falar um pouco sobre o parcelamento, retomando um pouco o conceito de juros simples e também trabalhando com juros compostos, tá? Então vamos lá, olhando para a estrutura, vamos pensar que eu tenha uma situação onde eu tive um financiamento ou um parcelamento, né, de algum valor. Então vamos dizer, por exemplo, que eu tenho uma compra de R$2.000 e que essa compra vai ser paga em 5 parcelas de R$500, por exemplo. Tá? O valor total a ser pago vai ser de 2.500. Esse valor final a gente chama de montante e o valor inicial a gente chama de capital. Se eu fosse colocar numa estrutura como essa que a gente vê na questão, que é uma reta, né? Eu teria o valor à vista, que é o valor de R$2.000, e eu teria 5 parcelas de 500, né? 500 aqui, 500 no mês 1, 500 no mês 2, 500 no terceiro mês, 500 no quarto mês e, por fim, 500 no quinto mês. Uma coisa que a gente lembrou, que eu gostaria de lembrar, é que a gente viu lá no nosso curso que o cálculo do montante, no caso de juros simples, ele era montante capital vezes 1 mais I vezes T. Lembra disso? Então, assim, o que acontece? Cada um desses valores de R$500, e foi uma discussão que a gente teve na nossa última aula e que a gente trabalhou bastante, que eu gostaria que vocês retomassem no caderno também, é que cada um desses 5 valores, dessas 5 parcelas, embora sejam parcelas iguais, cada uma tem dentro dela um pedacinho de juros. Por quê? Porque se você for pensar, eu estou pagando uma dívida que é no valor de R$2.000 por meio de 5 pagamentos que totalizam R$2.500. Então, dentro dessa parcelinha aqui de R$500 eu tenho um valor de juros, dentro dessa parcela eu tenho um valor de juros, dentro dessa parcela eu tenho um valor de juros. Cada uma dessas parcelas tem um valor de juros embutido. Professor, por que você escreveu o J cada vez maior à medida que o tempo vai passando? Porque quanto mais a parcela está distante da data inicial da operação, maior a quantidade de juros que ela contém. E a gente deu também o exemplo das parcelas dos carros, dos veículos. E aí, o que a gente falou? Se eu for pegar uma parcela que vence amanhã e for descontar juros, praticamente não vai descontar nada, né? Pagando um dia antes, porque eu vou ter muito pouco juro embutido. Agora, se você pegar uma parcela que vai vencer em 2025 do seu carro, 5 anos de juros, certamente a parcela de juros que aquela parcela inclui é muito maior do que uma parcela que vai vencer semana que vem. Então, como eu faço para tirar os juros? Então, a gente sempre olha para essa expressão, que no nosso caso é eu estou falando, neste caso aqui agora, de juros simples, tá? Montante é o valor da parcela. Capital é o valor inicial, é o valor sem juros. E esse capital é multiplicado por este pedacinho aqui, 1 mais I vezes T. Se eu pegar esse 1 mais I vezes T e passar dividindo o montante, eu chego no valor do capital, no valor da parcela sem juros. Como assim, professor? Se eu pegar essa parcela aqui, fizer o 500 dividido por 1 mais I vezes T, onde esse tempo vai ser de quantos meses? Um mês só. Eu vou tirar os juros dessa parcela. Se eu pegar essa parcela, 500, dividido por 1 mais a taxa, agora vezes 2, porque são 2 meses, eu vou chegar no valor de
né, o resultado dessa continha vai ser o valor da parcela sem os juros. E a mesma coisa para essa. Se eu fizer essa conta, eu chego na parcela sem os juros. Se eu pegar todas essas parcelas e fizer essa conta para cada um dos 5 meses, e depois eu tirei todos os juros, somar tudo, vai dar o quê? Vai dar os 2.000 do valor inicial. Então, a gente aprendeu a fazer isso na aula passada. Pode anotar, olhar o seu caderno e tudo mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente posso até trazer um exercício adicional, retomando o mesmo conteúdo que a gente viu na aula passada. Nenhum problema, tá? Só que isso vale, esse raciocínio, ele vale tanto para o juros simples quanto para o juro composto. Na verdade, quando a gente está trabalhando com juros simples, a expressão, a fórmula que me permite calcular o valor incluindo juros é essa. Então, eu tenho que pegar e fazer essa continha. Mas se eu estiver trabalhando com juro composto, essa situação ela é mais ou menos a mesma. Tá? Vamos ver aqui. Vamos mostrar para vocês aqui na sequência. Ó. No juro composto, como a gente falou, ó, no juro simples, a gente tinha aquela expressão, né? Que montante era igual a capital multiplicado por 1 mais I vezes a taxa vezes o tempo. No caso dos juros, isso nos juros simples. No caso dos juros compostos, a gente tem uma fórmula diferente. Por quê? Porque é juros sobre juros. Então, é capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, nesse caso, se eu quero tirar o juro de uma parcela, eu vou ter que dividir essa parcela por qual valor? Por esse aqui, ó. Porque eu sigo o mesmo raciocínio, né? Eu quero chegar no valor de quem? Do capital. O capital ele vai ser igual a quem? 1 mais I, o montante dividido pelo 1 mais I elevado a t. Por quê? Porque esse cara aqui, eu passei ele dividindo aqui. E aí eu chego no valor do capital. Então, o capital é a parcela, seria o equivalente à parcela sem os juros. E o montante é o valor da parcela com os juros. E o fator que traz os juros para a conta é exatamente esse 1 mais I elevado a t. Tudo bem? Então, nessa dinâmica, a gente pode aplicar o mesmo raciocínio que vocês viram para o caso de juros simples, também para os juros compostos. Então, aqui eu vou mostrar, ó, ele mostra aqui, ó, para essa parcela aqui, né, com o tempo, é que ele coloca as letras, eu acho que às vezes fica até pior para vocês entenderem. Então, aqui é que ele está dizendo, se o intervalo de tempo é N1, então ele vai ser o valor do montante M1 dividido por 1 mais a taxa elevado a N1. Se fosse essa parcela aqui do final, faria a mesma coisa. Seria a parcela J dividida por 1 mais a taxa elevada a NJ. NJ é o instante de tempo aqui. Mas eu acho ruim trabalhar com as letras, porque vocês acabam tendo mais dificuldade para entender o conceito, né? Então, aqui eu faria assim, ó. Vamos dizer que esse tempo aqui fosse igual a 3 meses. Então, aqui seria N1 dividido por 1 mais a taxa elevado a 3 meses. Vamos dizer que esse tempo aqui fosse equivalente a 18 meses. Então, o meu valor seria 1 mais I, 1 mais a taxa. Eu vou ter que dividir o valor da parcela por 1 mais I elevado a 18, que é o número de meses. É isso que vocês precisam entender. Eu sempre pego o valor da parcela para tirar o juro dela e divido por um termo, por essa expressão. Se for juro simples, é 1 mais I vezes T.
Se for juro composto, é 1 mais I elevado a t. A gente vai ver isso no slide seguinte, beleza? Mas é para vocês entenderem essa dinâmica. E toda vez que eu pego uma parcela, aqui ó, pego essa parcela, por exemplo, ela está com um juros embutido. Na hora em que eu faço essa divisão, né? Então, no caso, a parcela 2, 1 mais I elevado a 2. Faço essa conta, eu tiro os juros, eu estou fazendo o que com ela? Eu estou trazendo a parcela a valor presente. O que é trazer a parcela a valor presente? Significa que eu estou fazendo com que a parcela fique sem juros. Fazendo com que a parcela tenha os seus juros descontados. Se a minha parcela vai vencer no dia 31 de dezembro de 2020 e eu calculo o valor dela hoje, tiro todos os juros desde 31 de dezembro até hoje, dia 25 de março, eu estou descontando esses juros, eu estou trazendo o valor da parcela ao valor dela hoje, sem os juros desse período. Por isso que eu digo que eu estou trazendo a parcela a valor presente. Isso é uma coisa que a gente vai ver bastante mais para frente no curso, mas é importante que fique claro para vocês. Então, note, toda vez que eu pego uma parcela e quero tirar o juro dela, eu vou dividir por um fator. Depende de qual regime, se é juro simples ou composto, o fator que eu vou aplicar. Vamos ver aqui no próximo slide, tá? Descarte, ó. Aqui ele mostra para juro composto, mostra todas as formas. Eu acho que isso atrapalha mais do que ajuda, né? O importante é que vocês conheçam o raciocínio, mas aqui é que é o importante, ó. O importante é vocês entenderem isso, que se eu tenho um financiamento, né, eu tenho um valor à vista, que é o valor do capital, e tenho várias parcelas, M1, M2, e várias parcelas ao longo do tempo, tá? Se eu quero descontar juros em juros simples, eu vou ter que pegar cada parcela e dividir por 1 mais I vezes T. Que ele usa N como sendo tempo, eu acho que é muito melhor usar T. A gente já discutiu isso em sala, né? Então, no juros simples, eu vou pegar sempre o meu montante e vou dividir por 1 mais I vezes T. E no juro composto, para eu tirar os juros, eu vou sempre pegar o montante e dividir por 1 mais I elevado a T, que é o que a gente está vendo aqui. 1 mais I elevado a N, 1 mais I elevado a N, 1 mais I elevado a N. Tudo bem? Então, compreender que para cada tipo de juros, para eu descontar esses juros, se é simples, divido por uma parcela. Se é composto, eu divido por outra. É esse entendimento que vocês têm que ter, beleza? Muito bem. Visto isso e compreendido isso, existem algumas questões, né, que estão disponíveis, né, no material. Tem essa que é de uma compra em 2 vezes mensais iguais. É uma questão que é um pouquinho mais pesada matematicamente falando. Essa é uma delas. E tem mais uma outra questão, que é essa aqui, ó. Que João Pedro queria consertar o telhado da sua casa, mas não tinha dinheiro para isso. Então ele foi na agência do banco Empresta Tudo fazer um empréstimo de 12 mil reais. Aí o gerente disse que a taxa de juros era 3,7% ao mês e ele tinha que devolver o dinheiro numa parcela única após 5 meses. Aí qual o valor que João Pedro deverá pagar ao banco? Essa até é uma questão fácil, a gente pode até fazer ela agora, tá? Ela é uma questão de juros compostos, que ele disse na questão, que é uma questão de juros compostos. Vamos fazer ela agora? E aí depois eu deixo 2 questões para a gente ver, para vocês trabalharem essa questão do parcelamento, tá? Então vamos ver essa questão, ó. João Pedro queria consertar o telhado da sua casa, mas não tinha dinheiro. Então ele foi na agência do banco Empresta Tudo e pediu um empréstimo de 12 mil. 12 mil é o valor que ele está pegando junto ao banco. É o valor inicial. O que você acha que é isso? Capital ou montante?
Aproveitando, se você começou essa questão e ainda está fazendo a leitura comigo, dá um pause nessa gravação e tenta fazer a questão sozinho. Vamos ver se você consegue, pelo menos, identificar cada uma dessas variáveis. Beleza? Tenta aí. Vamos lá. Vamos continuar então, agora que você já tentou fazer essa questão sozinho. O valor que eu estou pedindo, o valor inicial, lembre-se, é o capital inicial. Então, esse é o valor do capital. O gerente do banco informou que a taxa de juros é de 3,7% ao mês. O que é o valor de 3,7% ao mês? É o valor da minha taxa, I. E que ele devolveria o montante em uma parcela única. Quando ele fala que é parcela única, isso não é parcelamento, é questão tradicional de juro composto. Após 5 meses. O que é os 5 meses? Os 5 meses é o intervalo de tempo T. Antes de a gente começar a questão, tempo e taxa estão na mesma base? Vamos olhar. Taxa ao mês. Tempo em meses. Perfeito, na mesma base. Qual o valor que João Pedro deverá pagar ao banco? Quando eu vou pagar ao banco, eu pago o valor final. O valor final nós chamamos de montante. É esse que a gente não conhece. E ele, durante a questão, falou que era juro composto. Se é juro composto, qual é a expressão que relaciona montante, capital, taxa e tempo? É a mais manjada de todas. Montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado ao tempo. Vamos substituir os valores. Montante, ele sabe? Não é a minha dúvida. Montante é igual a capital. Capital informado, o valor da operação, R$12.000. Vezes 1 mais. Qual a taxa? 3,7% ao ano. Ao mês, 3,7%. Escreva sempre assim, você nunca vai errar. Elevado ao número de meses. Quantos meses são? 5. Então, o meu montante é 12.000 vezes 3,7 sobre 100. Quanto dá isso? Isso dá 0,037. Então, vamos continuar aqui, ó. 1 mais 0,037 elevado a 5. O montante é 12.000 vezes 1 mais 0,037, 1,037 elevado a 5. Aí você já está xingando o professor. Como eu vou calcular isso? Como eu vou calcular isso? Procura na fórmula. E essa questão, ela mostra exatamente como vocês verão nas listas de exercício e na prova. Olha só. Tem vários dados aqui. Você vai ter que escolher qual é o que bate, o que você precisa. Eu preciso do 1,037 elevado à quinta. É esse? Não. É esse? Não. É esse? É assim, ó. 1,037 elevado à quinta, que é 1,1992. Então, meu montante vai ser 12.000 vezes esse valor, 1,19. Opa, estou substituindo errado. 19,92. Então, vamos fazer aqui a nossa continha para chegar na nossa resposta. Então, R$12.000 vezes 1,1992 dá o valor de R$14.390,40. Então, note, ele pegou um empréstimo de 12.000, vai pagar uma taxa de 3,7% ao mês, depois de 5 meses, o valor total que ele vai pagar para o banco de uma só vez é R$14.390,40, tá? No material, eu vou incluir duas questões para vocês fazerem, mesmo esquema que a gente fez da semana passada. Eu vou incluir duas questões falando sobre parcelamento. Eu vou colocar uma questão com juros simples e uma questão com juros compostos, tá bom? Para vocês treinarem essa questão de dizer para mim, de cada parcela, qual é o valor do capital e qual é o valor dos juros. Quando você pega essa parcela e tira os juros, você chega no valor do capital. Então, por exemplo, vamos dizer que aquela parcela de R$500 que a gente viu, primeiro mês,
R$500, 10% ao mês. Eu vou lá e tiro 10%. Então, deu R$450 a parcela. Então, dos meus R$500, 450 era parcela e R$50 era juros. Se eu pegar uma parcela mais à frente, a parte dos R$500 que é juros é maior. Então, eu quero que vocês treinem isso e na aula da próxima semana, se eu conseguir, até eu gravo antes um vídeo para corrigir essas duas questões e a história do parcelamento fique muito bem consolidada na cabeça de vocês. Note que nós tivemos duas partes bem importantes na aula de hoje. A parte da taxa equivalente e a parte do parcelamento, né? Que a gente já tinha falado para juros simples e agora está falando para juro composto. Com isso, vocês já estão com a unidade número 1 completamente terminada. Podem fazer todos os exercícios do AVA e se tiverem dúvidas me avisem, tá bom? Mas a gente avança de uma forma bem consistente. Eu espero os inputs de vocês, as informações, para que a gente possa aparar os pontos que vocês ainda tenham dúvida. Beleza? Agradeço mais uma vez a atenção, a paciência de vocês. Fico à disposição. Mandem mensagem via canal do Instagram. Mandem mensagem por e-mail, da forma como vocês achem mais conveniente. Estou à disposição de vocês para a gente poder seguir nesse período de muita incerteza, mas que a gente tem que focar nas coisas que são efetivamente importantes, além de ficar em casa e se prevenir, né? Acho que é importante o distanciamento social nesse momento, para que o coronavírus não se espalhe, claro que dentro de um critério, mas é importante que a gente continue focando na nossa vida, não ficar só pensando nisso, só buscando notícias, porque isso acaba fazendo mal para a gente. Acho que é importante a gente trabalhar outras coisas e no que a nossa matéria puder ajudar nesse sentido, será um prazer. Tá bom? Abraço a todos, fiquem bem, bons estudos e até a próxima.